já está. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Fighter e o Careca. Hoje em estúdio connosco temos João Gomes, Mad Faces, connosco, um conhecido músico e produtor da nossa praça musical, digamos. Bem-vindo, João. Obrigado pelo convite. Quero partilhar convosco que fiquei surpreendido com o facto do João ter vindo até aos nossos estúdios de bicicleta. Conta-nos lá um bocadinho o que é que tens feito nestes tempos e olha, o que é que fez com que viesses de bicicleta hoje ter connosco. Antes de mais, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, bela conversa, é sempre bom e nestes tempos é sempre útil e importante, tanto para nós próprios como para as pessoas que ouvem, acho eu. Pronto, estes tempos têm sido tempos de um regresso forçado à base. E eu estou a tentar aproveitar isso com mais contacto com a natureza, apanhar sol, mergulhar, andar a ouvir as árvores e ver os pássaros, então, desculpa passear os estar a meus interromper, cães. mas sabes que isso é ilegal. Mas isso não me preocupa muito, as ilegalidades, porque quem decide que é legal e ilegal nem sempre está... Eu nem sempre concordo com essas pessoas e pronto. Aliás, isso é mais uma das cenas que tenho trabalhado este ano, que é pensar no futuro, como é que um gajo vai lidar com determinadas situações que aceitamos e temos aceito e que a humanidade aceita normalmente e que a evolução tem a ver com deixar de aceitar certas coisas. Que tipo de situações, não é? Situações, por exemplo, de injustiça e de falta de oportunidades, de direitos, situações que se tem falado muito, porque a malta está toda fechada em casa e começa a ler e a pensar e a discutir, né? E depois, se tens treino nisso, se sempre fizeste isso, acho que o pensamento é como o exercício físico. Se tu foste desde sempre habituado a pensar em questões, a discutir coisas e assuntos em casa e prestar atenção ao que se passa à nossa volta, à política, à sociedade, etc., provavelmente tens mais armas e mais bagagem para conseguir interpretar as dificuldades que existem a esse nível. E há muita gente que eu sinto que agora, quando foi obrigada, quando foi confinada, foi a primeira vez que se confrontou com muitos temas, muitas questões e pensamentos. Foi a primeira vez que pensou em política, foi a primeira vez... vejo malta a discutir política como se fosse futebol. Questões existenciais também. Yeah. Não é? Eu acredito sinceramente que até o ano passado, que a malta foi obrigada a ficar fechada em casa, é exatamente isso que estás a dizer. A maior parte das pessoas não pensava. Yeah. Vivia em piloto automático. Nos poucos tempos livres que têm para fazer alguma coisa, estão agarrados ao telemóvel a ver ao Instagram ou cenas no YouTube, estão em casa, não estão a pensar em nada, estão a ver televisão ou estão a mexer no computador e pararem para pensarem, a minha vida é o quê? O que é que se está a passar à minha volta? Eu gosto disto assim ou estou a viver tipo em piloto automático? A malta deixou de pensar nessas coisas. Mas se calhar está aqui um bom exemplo de uma pessoa que sai para ir ouvir as árvores tenho dois cães, tenho esse trunfo em confinamento. Dá para passear 2 vezes por dia ou 4. E eu estou sempre a aproveitar. Passeios um de cada vez, não é? Dá para fazer isso. E já lutam em casa, tipo, não, eu vou, não, deixa que eu vou. Não, porque as cadelas são 2 cadelas e são um bocado chatas e elas preferem ir comigo, porque o resto do pessoal lá em casa, quando vais passear, para já uma é muito forte e as minhas filhas, eu não gosto muito que elas andem na rua arrastadas pela Cisa, que é a minha cadela mais velha. E em tua casa também é assim, Diogo? Vocês, tipo, há discussões, quem é que vai passear o Não. Vão os dois? Até tem horários mais ou menos, porque eu tenho horários diferentes da Maria, então temos cenas definidas, de manhã vou eu, depois vai a Maria ao meio do dia, depois... Eles normalmente vão 4 vezes à rua, mas já está ali mais ou menos definido quem é que vai quando. Olha, e mudando então aqui a agulha para conversas um bocado mais sérias, onde estavas há bocado, aliás. Ora bem, estes tempos obrigaram-te a uma remodelação até profissional e até pessoal, não é? De alguma forma, pelo que tenho percebido.
Que remodelação foi essa e lá está, aconteceu porque foi mesmo necessária ou whatever, não sei. Pá, eu acho que aconteceu porque foi mesmo necessária. Exato. Ah, não sei se era a altura que eu escolheria para acontecer, Uhum. se calhar até era, apesar de como as coisas aconteceram. Epá, não estou muito confortável, mas o conforto é isso. Eu acho que foi uma oportunidade para mudar. Por exemplo, nos últimos 10 anos o meu trabalho foi muito dominado pelo. Passei a fazer parte, a acompanhar a Ana Moura e o meu trabalho. Pá, e ela tem sempre muito trabalho, muitos concertos. E eu acabei por deixar de fazer muitas coisas por a acompanhar, porque andamos sempre a viajar e sempre em tour, que é uma vida que eu adoro e adorei. Mas nos últimos anos já tinha alguma vontade de acalmar um bocadinho e começar a fazer dedicar-me mais a trabalho de estúdio, a produzir e a gravar em estúdio. E este ano fui um bocado obrigado a isso. Mas nesse aspecto eu gostei, estou super satisfeito com o meu trabalho. Fiz um EP com o Carlon, que foi a primeira vez que assumi total controle da parte musical. E, embora a coisa não tenha sido assim nada planeada, foi acontecendo, mas na realidade são tudo beats meus, que depois eu acabei por... É o com Ismo, ele. não é? É o Ismos. Ismos, exatamente. Acabei por depois também participar nas misturas e no processo criativo, e acabou por ser uma cena feita a meias. E foi a primeira vez que eu experimentei isso. E agora, tenho estado a participar com muita gente, tenho estado a fazer muitas produções e participações, vários projetos que a maior parte deles ainda não saiu, mas com vários artistas. Queres revelar Eu alguma acho que coisa? pode-se dizer, tenho trabalhado com o Orlando Santos, tenho trabalhado com o NBC, tenho trabalhado com a da Chic, tenho trabalhado com mais... E tudo numa onda mais de estúdio, não é? O teu trabalho. Sim, gravado, cenas que eles estão a fazer, tem participações minhas, a maior parte é participações como teclista, o produtor. Ok. E, Enquanto e produtor, gosto cada vez mais disso, acho que agora também já tenho o estamina mesmo mega instalado em casa acho que isso é uma cena que é mais independente das pandemias, não é? Porque não tem a ver com estar em público diretamente, estar com pessoas e é gravação e é uma fonte de rendimento. Que eu ainda preciso de comer, cada vez menos, mas ainda preciso. Então, basicamente, tu montaste um estúdio em casa e a malta vai lá captar a voz contigo e tu fazes tudo Não, lá. é mais, quando eu digo produção Fazes mesmo produção dos é parte instrumental, ok. Ou seja, utilizas eu samples. tenho lá tenho uma MPC, tenho computador, tenho vários teclados, tenho a minha coleção de discos e com isso a malta envia-me os temas na fase em que estiver, normalmente. Mas eu sempre trabalhei assim, já há muitos anos, que mesmo com muitos produtores de hip-hop, muitas vezes a malta manda-me os beats e eu completo os beats, estás a ver? E tiro partes, é um bocado o trabalho que nós fazemos também a Orelha Negra. Por acaso isso era uma curiosidade que eu tinha, que era como é que vocês funcionavam, porque quando são vários produtores a trabalhar juntos, como é que isto funcionava? Eles mandam-te uma parte do instrumental e tu completas com aquilo que tu achas que faz sentido naquele instrumental? Como é que funciona? É assim, é um bocado isso. Por exemplo, alguém faz uma base, depois manda-me e diz-me, acrescenta. Às vezes podem ter alguma ideia em concreto e dizer mais especificamente o que é que querem. Normalmente, como eu também tenho uma linguagem que a malta já conhece e um tipo de musicalidade que a malta já conhece, quando me chamam é porque querem esse tipo de abordagem que eu faço, que tem a ver com a tradição da música soul e funk e reggae e com alguns instrumentos típicos da parte das teclas dessa música, que são
epá, aqueles instrumentos, pianos elétricos e órgãos e Moogs e sintetizadores, e que foi uma cena que surgiu muito nos anos 60 e 70, e depois desde aí toda a música pop sempre teve, não é? Mas em Portugal, quando eu comecei com o School Hipnose, não havia uma grande tradição, havia alguns exemplos pontuais, mas não havia uma tradição de música funk, Não. música soul. Havia influência, havia cantores que tinham influências soul, mas não havia músicos com essa escola, não é? Aliás, E nós fomos um bocado a primeira Exatamente. geração de músicos que assumiu essa escola e essa influência como o principal motor da nossa música. E até hoje é um bocado, quando a malta quer esse flavor, chama-me. E entretanto também já tenho experiência. É a única coisa que eu tenho a mais do que os miúdos que agora apareceram e que tocam bué mais que eu, mas eu tenho experiência. E tu já estás com 47. E 7? Espetáculo. Parece que tem 30. Sabes porquê? Vem de bicicleta até aqui. Pá, bicicleta é eu tentar. Pá, eu nunca fiz exercício físico na vida, desde que saí do liceu. Nunca tive nada contra e sempre curti até. Pá, sempre curti, curto bué desporto, como a dever, embora não seja nada competitivo, mas pá, nunca tive tempo de fazer, nunca fui um gajo organizado ou focado nessas cenas, sempre andei a 1000. Este ano parámos todos, não é? E eu pensei, ok, 2020 é o ano em que eu um dia vou dizer, pá, foi o ano em que eu estive preso, li e fiz exercício, estás a ver? Li e malhei. E foi a primeira vez que me inscrevi num ginásio, depois saí furado porque fecharam, mas pá, pronto, já faço as minhas flexõezinhas e abdominais e cenas em casa e andar de bicicleta. Pá, faz-me bem. Mas já anda há muito tempo. E sentes que faz-te bem à cabeça? Sentes-te bem, tipo, mexer o corpo um bocado? Claro. Porque tu, bem ou mal, tens uma vida super ativa. Viagens, concertos, uns atrás dos outros, fim de semana assim, fim de semana assim, e de repente deste por ti e tu estás parado em casa. Por isso acredito mesmo que sintas diferença de fazer algum desporto, porque tira-te aí um bocado de energia e dá-te um bocadinho da atividade, de uma forma diferente, mas de que tinhas antes, não? Então sentes que te faz bem. Pá, sim, claro, completamente. É isso, eu antes nunca tinha feito muito porque não tinha tempo. E há uma coisa que eu sou aquele gajo completamente diferente do normal, que tem tendência para emagrecer. Pá, eu desde que parei de crescer, nunca engordei. É o teu metabolismo. Nunca passei mais 1 quilo. E começo a chegar quase aos 50 e a ficar um bocado preocupado com isso, embora pá, não tenha nenhum problema e me sinta bem. Imagino que ao longo do tempo, com os ossos e os tecidos a tornarem-se um bocadinho mais velhos, que se calhar preciso de um reforçozinho. E pronto, e pensei, pá, eu vou aproveitar este ano para tentar ganhar um bocadinho de massa muscular e ver se consigo chegar aos 60 quilos, estás a ver? Nunca na vida tive 60 quilos e tenho 1,80 m. Sou um alien. Conta-nos lá aqui uma cena, então. Tipo, com que idade é que tu começaste mesmo a ligar à música? Como é que isso aconteceu? Porque a música é uma coisa boa intuitiva quando tu gostas de música. Tens noção de quando é que começaste a pensar, não, música é uma coisa que eu quero mesmo fazer? Eu quis sempre fazer música porque sempre tive à minha volta disponíveis instrumentos, música. Os meus pais curtiam música, ouviam música. O meu pai talvez fosse um não músico frustrado, quer dizer, ele, embora fosse super feliz no que fazia, ele também gostava de ter sido músico. E, portanto, havia instrumentos. Eu lembro-me desde sempre de estar lá a tocar tambores. O meu pai tinha tambores que tinha trazido de Moçambique. Havia outros instrumentos tradicionais em casa. E eu sempre toquei. Depois, logo na primeira escola onde me puseram, havia aulas de música desde puto. Aquela cena da flauta e do triângulo, não sei quem. Todos passamos por isso. Mas isto é na primária até. Ok. Ainda na primária. Ainda na primária. Isto em que ano, mais ou menos? 79. 79. Foi quando eu entrei para a primária, acho eu. E aqui só uma parte, que é o pai do João, era o Zé Gomes, um grande ator. Era um ator. Portanto,
Também Estava imagino ligado às que estava artes. ligado, exatamente, estando ligado, eu acho que é normal ter instrumentos pela casa fora, não é? Exato. Pá, e ele levava-me aos ensaios, e muitos dos espetáculos também tinham músicos, portanto eu sempre estive à vontade e habituado a esse mundo. Depois, a partir dos 13 anos, quando fui para o liceu, para aí, Uhum. Onde? fui para o Dom Pedro V para o Ok. sétimo ano, Onde eu andei também. depois, Benfica. E depois, nessa altura, já tinha passado 2 anos para poder entrar no conservatório. O conservatório tinhas que estar no ano correspondente à tua idade. Uhum. E então tive que ir para uma escola particular, que é a Academia de Amadores de Música. E aí os meus pais inscreveram-me numa escola de música. E comecei o curso do equivalente ao do conservatório, com 2 anos de atraso. E já tinhas Entretanto- claro que querias ser Não, músico? não tinha, claro que queria ser músico. Gostava de música, queria aprender um instrumento, queria aprender bateria. Uhum. E o meu pai disse, pá, bateria é muito fixe, sim, mas pá, se queres aprender um instrumento, se calhar é melhor primeiro ires para o piano, que é a base da cena toda, ficas a perceber melhor a cena da teoria da música e depois podes entretanto, ter bateria como segundo instrumento, não sei o quê. Eu não fiquei muito convencido, mas lá fui. E pá, pronto, e depois comecei, quando cheguei ao 10º ano, pá, escolhi a área de saúde, meu, um erro ridículo. Pá, eu gosto do mar, ainda hoje, às vezes vou ao mar e eu achava que queria ser biólogo marinho. Ok. Só que eu nunca curti matemática, ciências e essas cenas. E eu, ao fim do primeiro período do 10º ano, pá, já com negas a tudo, a matemática, a biologia, a fisicoquímica, a pensar que agora toda a vida nisto, laboratórios e não sei o quê, acho que não. E aí é que eu decidi, pá, não, a minha cena onde eu me sinto à vontade e que já estou avançado e que posso continuar a estudar e os meus pais também curtem, não se importam, nunca tive a mínima pressão. Eu disse-lhes que ia estudar música e eles, ok. Então Isso é tens que fixe, arranjar né? um curso na música, pronto, só Pô, isso. isso é fixe, E né? eu Esse depois apoio. também não consegui acabar o conservatório de piano, cheguei ao 6º ano, também já era uma cena que tinhas que estudar 8 horas por dia e eu não tinha arcabouço para isso. Mas entretanto, no curso de conservatório tens aulas de composição e comecei a curtir bué a cena da composição. Também arranjei um professor que foi super importante para mim e me influenciou imenso, chamado Eurico Carrapatoso, que é um compositor de música clássica português. E ele fez-me mudar de ideias e deixar de querer fazer o curso superior de piano e ir para a composição. Pá, só que quando acabei o 12º ainda precisava de fazer mais 2 anos de música e fiquei ali com 2 anos sem aulas e então inscrevi-me no Hot Club para ir estudar jazz, porque estava a estudar música clássica. E isso também acabou por mudar a minha vida, porque conheci lá uma malta, o Chico, o Francisco Rebelo, o Tiago Santos dos Colipnóis, os Colipnóis quase todos, menos o Melo. Uhum. Melody. Menos o Melody. Epá, e aí começámos a tocar, a fazer gigs, e entretanto conhecemos o Bossa e Si numa jam, e às tantas resolvemos fazer uma banda de funk com rappers. Estamos em 94, 95. E o vocalista era o Oici. E entretanto eu entrei na Escola Superior de Música e Composição, primeiro ano, foi o primeiro ano em que os Colipnóis arranjaram-nos um contrato. E fomos para estúdio gravar o primeiro álbum e não sei o quê. Opa, no segundo ano já estávamos com concertos e estrada e a ganhar dinheiro e eu já não me conseguia concentrar no curso de composição da Escola Superior de Música e larguei. Mas mesmo assim aprendi lá muita coisa que foi bué da útil. Estúdio, tinha uma disciplina que era estúdio, nunca tínhamos mexido numa mesa de mistura ou num processador de efeitos e aprendi teoricamente o que eram as cenas todas e isto ajudou-me bem. Pá, yeah. E foi assim mais ou menos que vim parar à música, sempre empurrado e acarinhado e apoiado pelos meus cotas. Que é uma cena mesmo fixe, né? Era o que eu estava há bocado. One Love. Que Zé Gomes e Clara Silva. A mãe do João é professora, certo? Yeah. Exatamente. Quer dizer, professora reformada, hoje em dia, Exatamente, professora de exatamente. francês e português. Quando eu fiz o ciclo na Delfim Santos, Tu fizeste lá o ciclo. fiz lá na altura ainda era primeiro e segundo ano, portanto quinto e sexto ano,
A minha mãe era a presidente do Conselho Diretivo. E nessa altura anos. havia ali os altos. E era ao lado dos altos. Ou seja, pá, desde essa idade eu aprendi altas técnicas de gestão de... Pá, conflitos, né? porque o pessoal ou me queria bater ou queria ser meu amigo. Havia aqueles que passavam, olha, o filho da doutora Clara, tipo, com ar de haters. E havia aqueles que vinham logo, então, és o filho da doutora Clara. Da graxa. E eu aí também aprendi um bocado da cena da rua e da vida, das relações sociais e das leis da rua. E estavas a falar que aprendeste com os teus pais, através de conversas e etc, ao início, a raciocinar e a pensar política e etc. De alguma forma foram eles que, ou sentes que foram essas conversas e esse tipo de ambientes que te tornou politicamente consciente e capaz de ter esse tipo de raciocínio? Ou foi algo... Espero que sim, não só dos meus pais, mas de todo o ambiente em que eles me trouxeram, e os seus amigos, e a escola onde eu andei até, a escola primária onde eu andei, era uma escola onde havia essa preocupação e se prestava atenção a isso. Se me formaram bem. É isso, eu sempre tive atenção à política, sempre votei. Nunca fiz parte de nenhum partido político, mas sempre quis dar a minha opinião e sempre prestei atenção às opiniões que havia. E acho que isso é importante. Porque eu noto perfeitamente quando falo com uma pessoa que se percebe que está a falar de política, mas não tem bagagem, não sabe de história. Eu sempre, por exemplo, sempre foi a minha disciplina preferida. Por isso é que eu há bocado estava a dizer que foi ridículo no 10º ano ter escolhido Biologia e não sei o quê, porque aliás, eu depois no 12º, um gajo podia escolher as disciplinas que quisesse, tinha estado em Ciências, por isso era obrigado a escolher Matemática, mas depois escolhi Geografia e História, que eram disciplinas que eu nem tinha tido no 10º e no 11º, mas essas disciplinas é que tinham a ver com a minha cena. Eu curto isso. Geografia, História, porque isso tem a ver com a cultura e também a política é super importante para percebermos as decisões e o que é que já aconteceu e para perceberes como é que as coisas funcionam agora, tens que saber o que é que aconteceu antes, até porque eu acho que hoje em dia uma das coisas que se tenta fazer é esquecer um bocadinho o passado ou fingir que não existiu. E depois esses erros tendem a repetir-se no futuro, porque tu tentas esconder aquilo que aconteceu em vez de dizer, não, isto aconteceu e foi mal feito. Então, por ter sido mal feito, vamos tentar não fazer isto daqui para a frente. Enquanto se escondermos essas coisas, as pessoas deixam de pensar nelas e se for preciso, quando des por ti, estás a cair outra vez no mesmo erro. E eu espero que esta situação que a gente está a viver agora não nos venha a fazer cair em alguns erros que já foram cometidos antes, porque estamos a ver alguns dos nossos direitos a irem embora em prol, supostamente, da saúde pública, mas será que esses direitos vão voltar a vir alguma vez? Quando é que não deixar que isso aconteça? Normalmente não voltam. Pronto, mas e eu acredito é que mesmo que possam voltar, não vão voltar connosco a ficar sentados em casa e... não sei, então, estamos a viver uma situação muito complicada aí, como estávamos a falar antes de pôr isto a gravar, principalmente a malta ligada às artes, e eu considero o desporto uma arte, estou ligado ao desporto, mas quem está ligado às artes, no geral, está a passar muito a mal com isto e as pessoas nem têm noção. E tu tens uma vida, gostas de viajar e o teu trabalho obriga-te a viajar. É a tua fonte de rendimento para conseguir sobreviver. Deste por ti em 2020 e tudo isso desapareceu. Ou seja, não só pela parte monetária, que é importante porque sem dinheiro não conseguimos viver hoje em dia por muito que queiramos, a parte emocional e a tua parte pessoal, que as coisas que tu gostas de fazer foram-te interditas. Ou seja, viajar quase não dá, ou é praticamente impossível. Gostas de dar concertos? Não dá. Aquilo que te completa enquanto pessoa foi tudo embora. E eu estou a passar a mesma coisa, por isso sei que não deve ser uma coisa fácil para tu lidares mesmo a nível emocional. Para ti. Como é que tu te sentes com isto tudo? Qual é a tua opinião? Como é que te sentes? Fala-nos disso. É assim, eu também passei por aquela ingenuidade que a malta toda passou no primeiro confinamento, de que íamos aproveitar, isto que ia ser uma cena muito bonita e que depois íamos, no verão, tudo já ia estar normal. Mas nessa altura fui para o campo, felizmente tenho uma casa fora da cidade e isolada.
E aproveitei, fui para lá e isso fez-me muito bem. E fez-me também De pensar. que forma? Relativizar um bocado as coisas, tirar o drama e o peso a esses problemas que tu estavas a dizer que temos e tentar repensar já logo, pensar para a frente. Eu sou um gajo que não olha muito para trás, estás a ver, e que não fica a lamentar-se e gosto gosto de avançar. Embora não tenha muita iniciativa de mudança, se não houver razão para isso. Não sou um gajo também que inconformado, estás a ver? Não sou aquela pessoa sempre inconformada à procura de coisas novas. Não fico, por exemplo, a olhar para trás no sucesso. Se houver algum problema ou insucesso, olho para trás para tentar para aquilo que também estavas a dizer há bocado, para tentar perceber quais foram os problemas, pessoalmente, não é? Yeah. Mas quando as coisas correm bem, estou sempre a olhar para a frente. Nunca fico parado para celebrar ou para me vangloriar ou para pensar, foi mesmo fixe. Não, normalmente ignoro um bocado essa cena e já estou a fazer outra. E tem decorrido bem. Tem corrido, sei lá. Não sou rico nem nada, não ganho dinheiro na vida, mas sou feliz. Mas sentes feliz, exatamente, isso é o Sou é o feliz, principal. sinto que aprendi muito ao longo da minha vida e que cresci e que tenho crescido imenso como pessoa. Se eu te perguntar o relacionado com a tua profissão e com a música, que é a coisa que tu mais gostas de fazer, calculo, o que é que tu mais gostas de fazer dentro disso? Dar concertos? Estar em estúdio? O que tu consegues, ou as viagens em si que tu fazes e conhecer sítios novos e pessoas diferentes, porque isso também está relacionado com a tua atividade profissional, porque passas a vida a viajar devido aos concertos. O que é que tu podes dizer assim, não, isto completamente, eu gosto desta parte do meu trabalho? Felizmente não consigo dizer que há uma cena que gosto mais do que outras, ou seja, eu acho que gosto de tudo, de todos os lados de ser um músico profissional. Portanto, tudo o que envolve a música. Eu adoro estar em estúdio, principalmente se for com os meus brothers, com uma banda de meus amigos e em que estamos à vontade e se tivermos condições, sou capaz de, se calhar, era capaz de estar um ano em estúdio ou até viver só isso, mas também era capaz de estar sempre na estrada. Adoro estar na estrada, como gosto de geografia e de história, desfruto bué das viagens que faço, aprendo sempre sobre os locais para onde vou, procuro ir a livrarias e ir a lojas de discos, como estava há bocado a dizer. Nos últimos anos aumentei a minha coleção de discos com discos que não há cá em Portugal, porque comprei sempre discos em lojas, seja numa cidadezinha na Islândia, seja numa cidade pequena no Texas, seja no Brasil, seja na Europa. Felizmente, graças à Namora, viajei bué e eu procuro sempre tirar proveito das viagens. Tenho mesmo... chego a ir comprar um livro sobre o spot onde vou, para estar nesse spot a ler cenas sobre o que aconteceu ali, não sei o quê. Então, que isto sai completamente da área da música, não é? Uhum. Mas eu acho que os músicos, e há muitos artistas, e se calhar também alguns desportistas, às vezes a malta é tão focada na sua arte, no seu métier, na cena que faz, que depois não procuram recolher mais de outras coisas, estás a ver? Porque são muito especializados. Uhum. E eu não gosto muito disso. Eu gosto de ser uma pessoa com várias visões, e principalmente é isso, a cena da história. E isso também tem a ver com o hip-hop e com a importância que o hip-hop tem para mim e na minha vida. Também me ensinou essa importância da história e do olhar para trás e do reconhecer, seja o bom, seja o mau, para repetirmos o bom e corrigirmos o mau para a frente. Completamente. Sem dúvida alguma. É mesmo, mas é... Olha, grande João, estavas a falar também há bocado dos ismos. Uhum. Eu lembrei-me quando falámos do ismos, de um som do Valete, que era o ismo. Qual é o ismo que te controla? Qual é o ismo que te controla, man? Se tens algum ismo, atenção. É assim, na música chamada Ismos, até na letra que o Carlão escreveu,
ele fala nos ismos com uma carga negativa, não é? Tudo como naquela de o racismo, ou o fascismo, mas eu acho que há ismos que também têm carga positiva e que também são importantes. Como o feminismo, como o humanismo, como o comunismo, sei lá, para mim é importante. Pronto, mas não sei se há algum ismo que te controle. Que me controle, mas sei lá, não sei bem se há uma definição para humanismo, uma cena acaba que por ser buscar, uma mas se calhar subjetiva, não é, mano? Por acaso é engraçado que eu estava-te a ouvir a falar quando tu estavas a dizer que não eras rico, mas que eras feliz. E é muito giro, porque eu considero que a vida, e às vezes digo o que isto... é, não é? O que é riqueza? Se é valor, se é material... Eu considero que a vida é um acumular de experiências, não é? E de momentos. Yeah. É isso que acaba por ser uma vida de uma pessoa. E é isso que me difere de ti, ou do Diogo, ou etc. São as experiências que cada um vive. Yeah. Não é? Claro. Que são elas que nos formam. E, portanto, tendo em conta aquilo que já viajaste, os grupos que já fizeste, de que já fizeste parte, o facto de teres os teus pais atores, o facto de teres andado na Delfim Santos, na altura dos altos, mas tudo isto somado faz com que, a meu ver, tu tenhas tido uma vida bastante rica, se é que me faço entender, não é? Claro que sim, claro que sim. É engraçado porque estou a notar que tu, de alguma forma, tens consciência disso. E o Diogo há bocado estava a dizer que as pessoas normalmente estão um bocado anestesiadas e não olham para si mesmas, ok? Sentes que de alguma forma estes tempos, contigo e com a malta lá em casa, fez com que as pessoas se tornassem um bocadinho mais introspectivas? Ou não? Eu acho que depende das pessoas. Okay. Acho que isso... há pessoas que provavelmente se tornaram mais introspectivas, mas acho que há pessoas que se calhar estão com um desejo de morte de estar com outras pessoas e de darem asas à sua exteriorização, ou não sei bem como é que é. Imagino que estejas a falar das tuas filhas. Por exemplo, os adolescentes e as crianças, deve-lhes custar muito mais estarem fechados em casa e provocar piores efeitos, porque são pessoas que ainda se estão a formar e que se calhar ainda não têm a maturidade que nós temos para enfrentar estas situações. Eu tenho ouvido falar que há neste momento crianças com pânico de ir à rua, com medo de ir para a escola, que em termos de social e de relações ficaram reprimidas, intimidadas, dentro do seu pseudo-conforto da família e de casa, acabam por ficar com medo de sair. Ou seja, e estar com outras crianças. Acabam por deixar que o condicionamento cultural as controle, não é? Ou seja, ao consumirem tanto medo, efetivamente ficam com medo, não é? Claro. E normalmente o medo não traz coisas bacanas, não é? Pode ensinar-te também. Em demasia é negativo, sem dúvida. Acho que é pouco provável que tenha bom resultado, porque é assim, nós podemos para isso temos medo de viver, não é? Porque a partir do momento que nascemos estamos em perigo. Completamente. E há muita gente que morreu sem ser de Covid nestes tempos e não foi melhor ou pior, não é? Não há mortes melhores nem mortes piores. E eu acho que nós que não somos da área da saúde, não temos que ser bombardeados com determinadas informações que estamos a ser bombardeados todos os dias. Uma coisa, eu nunca antes tinha sabido números diários de nenhuma doença. Nunca antes me tinham informado como é que estavam os números da gripe, quantas pessoas estavam a morrer por gripe, ou por cancro, ou por qual fosse a doença. Também não sei, não há doenças melhores do que outras, não é melhor morrer de cancro do que de Covid, não é? Estás a tocar num assunto engraçado, porque ainda há pouco tempo eu discuti com uns amigos meus
Não agora que os números de Covid estão realmente mais baixos, mas na altura que isto estava aí no alvoroço do caraças, diziam, pá, mas estão a morrer não sei quantas pessoas por dia, já viste? Eu disse, mas a comparar com o quê? Recua 2 ou 3 anos e tu fazias ideia quantas pessoas é que morriam por dia no inverno, tipo há 2 ou 3 anos? Não. Então está a morrer muito mais gente do que habitual. Isso é o que te dizem, mas tu sabes até que ponto é que está mesmo a morrer mais gente? Porque dão-te números de coisas que tu não fazes ideia. Mas comparar com o quê? Eu nem sequer estou a questionar. A cena, para mim, o é eu ter que saber disso, meu. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu gostava de saber quantas pessoas compraram o bilhete para o meu concerto, estás a ver? Agora, eu estou perfeitamente disponível e fiz. Para, se me disserem, olha, está a haver um mega surto, uma pandemia, não sei o quê, os hospitais estão atolados, neste momento a malta não vai poder haver concertos, ou tens que confinar, ou tens que fazer, ou tens que usar máscara, ou whatever. Pá, eu faço as cenas. Agora eu não preciso é de saber, eu não preciso é de andar com medo. Eu faço as cenas, dizem-me que não podes sair porque há uma doença que está... Os hospitais estão cheios, ok, vamos tentar baixar essa doença, está-se bem. Agora, quando a doença baixa, vamos voltar à vida. Se é preciso haver regras, ok, façam regras, mas não vamos ficar todos metidos num buraco, cheios de medo, sem saber o que é. As pessoas no primeiro confinamento estavam em pânico, Por isso é que não havia ninguém na rua, porque as pessoas ficaram assustadas sem saber o que era. Agora, já perceberam o que é. Conseguimos baixar os números com as pessoas na rua na mesma. Simplesmente, ok, pronto, fecharam os cafés, fecharam alguns, fechou quase tudo onde as pessoas ficavam, e provou-se claramente que os espaços fechados é claro que é muito mais perigoso do que os espaços abertos. Fechou-se os espaços fechados, não é? Deixou de haver gente em restaurantes ou até as escolas, pronto. Os números baixaram logo, mas as pessoas não deixaram de ir para os parques, não deixaram de correr, e eu acho muito bem. Eu agora até estou a questionar, é uma coisa muito gira, o Texas há 3 semanas levantou tudo, disseram não há máscaras, não há distanciamento, não há absolutamente nada, a vida voltou ao normal. E os números estão iguais. Não subiram? Não, estão tipo iguais. É tipo, estão a baixar de igual forma aos outros locais, estás a ver? Mas eles também já têm a vacinação muito avançada, não é? O problema é que os é um bocado, imagina, a vacinação a mim está-me a causar alguma dificuldade em processar. Porquê? Quanto tempo é que nós demoramos a vacinar 10 milhões de gajos? Depende da eficiência. Mas algum, estás a ver? Algum. Tu, quando acabares de vacinar o último, os primeiros já teriam que ser vacinados para não vestir para outra vez. Ou seja, todos os anos, isto é um bocado como a gripe, estás a ver? Mas eu acho que ele... Ou seja, e das duas uma, a meu ver, é o que eu acho que, ou ao menos é o que eu tenho tentado defender desde o início, que é um bocado aquilo que estavas a dizer. Então criem-se regras, mas não nos impeçam de viver. Não nos limitem a nossa liberdade de poder querer sair de casa. Até de poder querer estar com alguém. Porque eu posso estar ali fora com o Diogo e nenhum de nós tem algum tipo de stress um com o outro em relação ao vírus ou o que quer que seja, e se calhar pode chegar um polícia ao pé de nós e dizer, vocês têm que pôr a máscara e têm que estar a um distanciamento X um do outro. E isto é extremamente chato, porque de alguma forma isto é limitador de liberdade. Claro. Estás a ver? Estão-me a tirar um direito de querer estar onde estou, como quero, quando quero, à hora que quero. Isso não... isto lá está, claro, a linha também sim, é muito tenue, não é? Mas pronto, isso supostamente é uma medida temporária enquanto está a acontecer isto. A questão das vacinas, para mim, que sou super cético em relação a uma vacina que foi inventada no próprio ano em que está a ser dada, acho que não é os 10 milhões de portugueses estarem vacinados. Basta, se calhar, 1/4 da população estar vacinada, para isso já aliviar os hospitais. Que para mim é o único problema nisto. É a única coisa que eu valorizo como um problema do qual que podemos ser todos responsabilizados e contribuir para baixar e que afeta toda a gente. O resto, para mim, não é problema. Desde que os hospitais possam estar a funcionar normalmente,
para mim não há problema nenhum e podemos viver normalmente. Esperemos que sim, meu. Estás a ver? Agora, Claro, isto espero sou que eu a sim. pensar, meu. Eu sou um músico, não é? Agora, também há uma cena, Não também há tem uma nada cena a muito ver. gira, que é... isto Agora depois- irrita-me é ligar à televisão e só se fala Só se fala merda. disto, E depois outra coisa que é, mesmo quando não se fala disto, fala-se disto, que é, Como agora nós vamos estamos aqui à a falar parte... disto, tá bem? Exatamente, que é, agora vamos aqui ao desporto. Covid. O plantel do Benfica, já há 3 gajos infectados com Covid, é para outra vez Covid, ou seja, tipo, é chato de facto e é uma cena que eu estou a sentir que, eu posso estar enganado, mas que a malta já está com alguma urgência em que isto, é pá, get over it, E tipo, se eles desapareça, meu. se eles não começarem Yeah, a aliviar algumas pessoal medidas, vai- as pessoas vão começar cada vez mais yeah, a ignorar. yeah. Até porque, A ignorar. de alguma Problema. forma, tu depois tens que viver para comer, tens que trabalhar, senão... Isto há uma coisa muito simples e eu falo aqui Nós disso não vamos abertamente, que é, recomeçar. se eu cumprisse a 100% as regras a que fomos obrigados, eu não conseguia ter dinheiro Yeah. para me sustentar. Yeah. É tão simples como isto. Se eu cumprisse todas as regras que eles impuseram no que toca à parte do E dar conseguiste treino... apoios? Depois Alguma do... assim? Não, Apoios, eu safei-me porque não aqueles cumpri as apoios. regras. Mas não conseguiste concorrer a ter nenhum apoio Não, porque do Estado. não, mas isso nem procurei, sinceramente. Mas isso depois é outra Mas não- conversa. Epá, mas foi uma novela do caralho. Sim, não, eu conheço muitas pessoas, e dou-me com muitas pessoas que têm restaurantes e vou-te dizer que 90% delas que se candidataram, houve para aí uma Yeah. que conseguiu, ou seja, de 100%, 90% não conseguiu, 10% se calhar teve ali algum apoiozinho e que não foi apoio na realidade para nada, não serviu de nada. Eu nem sequer procurei isso porque não... Porque Não- não Não, curtiste, sim, preferiste nem vale a pena. orientar-te. Safei-me foi Claro. de outras maneiras, mas sei que das maneiras como me safei, na realidade não estava a cumprir as regras que me tinham posto. Mas tens duas opções. É assim, eu tive Covid. De Covid não morri. E tenho um grande amigo meu que diz uma coisa: olha, de Covid não morri, mas de fome morro de certeza. E então acho que tem que Pronto, se mas safar. também há gente que morreu de Covid. Claro. Sim, não, Esqueci claro, disso. não, nem, Epá, eu nem sequer então, meto isso em questão. Claro. Nem sequer, a única coisa que eu meto em questão é quando a cura às vezes é mais perigosa do que a Claro. doença em si, a gente tem que pôr na balança o que é Foi o que realmente. o polícia me disse no outro dia na rua a propósito da cena da máscara. Isto também temos que usar todos o bom senso e ter noção das coisas. Claro, Só que às vezes tu podes não estar a ter senso nenhum e estar-me a dizer que para eu ter bom senso. claro, mas depois também é essa, que o bom senso para uns nem sempre é bom Exato. senso para outros. É uma e- cena subjetiva, mais Yeah. uma, não é? Pá, vamos apagar o Covid do tema, do tema da conversa. Ou então, olha, Mas até é vamos, isso, é vamos difícil, usar, meu. não, vamos usar o Covid para outra cena, que é, estes tempos depois trazem sempre uma cena tipo contracultura, ou seja, começam a surgir movimentos, começam a surgir cenas. Há algum movimento desses tipo na música ou algo do género, cenas novas que tu tenhas visto a aparecer, tipo, porque as cenas estão assim, estás a perceber? Sim. Tens visto ou não? Talvez. Para já há uma cena que é em termos de forma, né? Isso há a cena dos diretos, dos DJ sets em casa, por exemplo. Eu no primeiro confinamento fiz uma cena e curti ver DJs, ver sets de DJs. Quando tu vais a um clube não estás propriamente na cena de ver o DJ, não é? Yeah. Estás mais numa de ver o ambiente ou estás a curtir, a dançar, estás na pista. E eu nunca tinha pensado que podia ser um bom conteúdo. Mas eu delirei a ver DJs que curto, como produtores ou como DJs, e que até se calhar nunca tinha visto, porque nunca vieram cá. Até posso já ter ouvido vários sets deles, mas ver como é que eles trabalham, como é que eles fazem a cena, o tipo de setup que têm, é completamente diferente. E tu ali estás a ver só a cena, estás focado no que é que o DJ está a fazer. Só está a dançar, só está a mexer não sei o quê, está a misturar e a fazer uma cena altamente... Está-se a ouvir? Eu desviei-me do microfone. Uma cena muito técnica. E foi uma cena que eu pessoalmente curti bué e que acho que cresceu, porque mesmo depois de terem acabado os confinamentos,
Bué da malta continua a fazer isso e não faziam. O Twitch tornou-se uma cena também usada pela malta da música para isso, porque depois no Instagram vem as cenas dos direitos e não sei o que estás a fazer um DJ set e cortam-te o pio. Isso eu não fazia ideia, porque estás a usar música do... Como no YouTube também, mas o Twitch é mais underground, acho que é só mais por isso e não fazem isso. O Clubhouse é outro, mas o Clubhouse funciona com convites, não é? É por já é com convites, não funciona em Android. Isso é que é a confusão. E pronto, e depois é conversas, não é? É áudio. Mendes, Áudio fala em direto. O Mendes pode falar, o Mendes também é o nosso técnico. Eu também não estou a par. Assim, dá para música também. Por exemplo, eu criei há pouco tempo um clube lá dentro, digamos assim, uma room, que era o Homestage PT, em que o meu objetivo daquela room era mesmo, nos moderadores, juntar músicos, em que estávamos ali a criar tipo networking entre o pessoal, trocar ideias, tipo maneira como fazer dinheiro dentro da música em tempos de Covid. E tive lá, por exemplo, olha, o NBC, teve lá na conversa, o Ari, os Super Squad, o MC Zuka, pá, consegui ter ali um mix de pessoal tipo mais da praça, digamos assim, e pessoal novo que ia lá aparecendo na room. Eu sempre que via alguém na descrição que era música, eu puxava-os para a conversa e o pessoal estava ali a conversar. Ou seja, a plataforma, apesar de ser mais usada para áudio e conversas, também está a ser usado. O que eu fiz não é o único, não é? Há muita gente a fazer coisas parecidas. No mundo inteiro já está o pessoal a usar aquilo tipo para cantar, tipo para... Pois, pá, Depois conseguis ligar tipo um iRig à cena, tens o teu instrumento com qualidade fixe lá dentro, tipo, o pessoal está a ouvir aquilo como deve ser, estás a ver? E até a própria aplicação, quando entras numa sala, aquilo pergunta-te logo se queres meter modo áudio ou para música, ou seja, aquilo melhora. É um áudio melhor. Porque aquilo tem os compressores da aplicação, que abafam bem a cena. Se tu meteres modo música, aquilo melhora ligeiramente a cena. E ainda não há direitos, ou seja, tipo, se quiser fazer um DJ set lá, tipo rádio, eu posso estar a fazer que ninguém me vai mandar abaixo, ainda. Ou seja, neste momento, apesar de estar só exclusivo à Apple, eu acho que para já é uma forma deles conseguirem controlar a plataforma, porque se agora se de repente toda a gente entrasse numa plataforma só de áudio com um objetivo de ser uma rede social, pá, ia ser muito difícil de se calhar conseguir gerir o conteúdo e se calhar o pessoal perceber o que é o objetivo. Então tu neste momento, como isto só funciona por convite, tu sabes à partida que se só tens 2 convites para dar, tu vais dar a amigos que sejam mesmo que vão curtir aquilo, que vão usar, e depois vice-versa. Por isso, o que está neste momento está-se a criar uma plataforma que as pessoas que lá estão tipo, têm interesse naquilo. E agora, quando abrirem a toda a gente, pá, já há uma estrutura, digamos assim. Mas deve haver weather rooms tipo marados. Cenas, conversas mesmo hardcore, cenas mesmo estranhas. Isso não cruzei com mas o que eu estava a dizer é que já vi anunciar talks e não sei o que, cenas que me interessavam. Mas como não tenho, fiquei Ele também falou comigo para eu ir, só como só tenho Android, estava a rascar. Olha, uma cena, João, porque tu é engraçado, que é... Isto são cenas que há hoje em dia, mas há 30 anos não havia nada disto. Como é que era criar música há 30 anos e como é que é criar hoje? É mais fácil? É interessante, é engraçada e eu estava a pensar também nisso quando ele estava a falar, que é uma cena que hoje a malta esquece que música é consumida pelos ouvidos, meu. O pessoal acha que a música também se vê. Ou seja, gravar sempre foi gravar. Não é preciso um computador nem um ecrã para gravar, estás a ver? E hoje em dia há bué da malta que não percebe como é que consegues gravar sem estar a ver as waves e como é que consegues gravar sem teres um computador. Pá, mas era simples. Eu ainda sou desse tempo em que... Tudo analógico, não é? Os primeiros 2 discos de Colipnoise foi na Valentim de Carvalho. No segundo já tínhamos lá um Atari para MIDI, porque tínhamos já um sampler ou uns teclados que controlávamos com MIDI, que foi a Missão Groove, que já tem bué beats. Tínhamos lá um sampler, um AKS 900 ou quem é? É aí que surge o Groove Junkie, né? Exato. Isso é tudo com beats já programados, mas só os beats, os instrumentos era tudo tocado, porque nem sequer havia samplers com capacidade ou computadores com placas de som dessas para gravar áudio. E apanhei a transição toda, desde os primeiros discos ainda era totalmente analógico até hoje em dia. E é engraçado que é isso. O Chico, por exemplo, Francisco Rebelo dá aulas
dá muitas aulas de música e de novas tecnologias. Foi meu não sei professor. quê. Foi teu professor? Na World Academy. yeah. Pronto, e isso foi uma pergunta que uma vez lhe perguntaram. Ele estava a falar do estúdio e houve um aluno que estava super confuso. Estava a dizer, mas setor, eu não percebo como é que vocês conseguiam trabalhar às escuras. Fez esta pergunta, ele, trabalhar às escuras? Sim, sem ver a timeline, sem ver as ondas, sem ver... Pá, não sei se vocês já viram como é que são a maior parte dos programas de áudio, Eu vou ao estúdio muitas vezes. O Diogo canta rap também, além de lutar, também tem um projeto de rap com o Lancelot, que tu conheces. Exatamente. Muitas vezes eu estive com ele na segunda-feira ainda. Mas termina, João. Não, pá, que é isso, que é hoje em dia gravar é sempre, tens sempre ali um ecrã, um computador, um suporte digital, não é? Quase sempre. Torna-se mais fácil. Sei lá, para dar exemplo, nós tínhamos os gravadores do Spectrum ou whatever, alguns tinham REC e gravar não tens de escolher a imagem. Carregavas no botãozinho e aquilo. Carregas, ouves, se estiver mal ou se tiveres que editar, paras no sítio. Pá, eu ainda apanhei produtores a fazerem edits de fita com X-Ato, a cortar a fita na diagonal para não fazer. Porque se a fita estiver na diagonal, se colares com outra, o som passa. Se cortares ao alto, assim, perpendicular, faz um clique. Ok. E se cortares na diagonal, aquilo é gradual, estás a ver? E as máquinas de gravação tinham lá um spot, mesmo para pousares a fita. E cortares. E para ires lá com o X-Ato e colares com fita cola. E era assim que fazia edits. Pronto, eu já sou da geração que faz isso, mas no computador, não é? Com uma tesoura. Tu estás-me a dizer isso e eu estou a tentar imaginar como é que era um gajo chegar à fita e cortar. Porque eu sempre vi isto com o computador. Mas eles mesmo há 15 anos, quando no gravador, estás a ver, que é as fitas estão, antes do sítio onde tu cortas, estão a passar nas cabeças. Ou seja, tu até à mão, devagar, ouves o som. Podes estar a ouvir e ok, para aqui, é aqui o sítio. Cortas aqui, vais buscar o outro. Pá, era tudo à mão, meu. Aquilo que um gajo vê, o corte e costura é literal. É literalmente corte e costura, mas não era no computador. Mano, até pá, isto foi a final dos anos 90, não é? A primeira vez que eu entrei em estúdio na vida, fui ao Namus gravar para o primeiro disco de Ítaca, que era uma banda de Darin Papas e Pedro Passos. Eu lembro-me disso. Uns meses antes de gravar o primeiro álbum de Culip Noise, e foi deve ter sido para aí na primavera, não sei que mês, de 95. Com uma capa azul e com um caractere chinês, ou que era, mano. Ítaca, acho que aquilo é grego. Dizia embaixo Ítaca. Exatamente, e é grande álbum. Eu lembro-me de ouvir sons desse álbum. Darin Papas é a voz do So Get Up, do USL. Eu lembro-me. É tipo um... Era puto. Então estás a dizer, final dos anos 90 ainda havia esse corte e costura. É engraçado. Eu acho que a primeira vez que fui a um estúdio deve ter sido em 2005. Não é assim tanto tempo depois, mas já gravei num computador. Mano, são 15 anos. Sabes, porque entretanto... Não, imagina, ele está a dizer final dos anos 90, se for tipo 99, vamos dizer, para 2005 é 6 anos. Em 5, 6 anos foi um boom. A net, meu. Foi de 95 a 2005. Mas esse boom fez com que boa da gente que passasse a ter estúdios. Antigamente tinhas que ter investidores, ou ter uma empresa bem sucedida, para teres um estúdio. Porque ter um estúdio, uma mesa de mistura, não custava menos de sei lá, 5 mil, 6 mil euros, uma mesa pequenina, barata. Não estou a falar das mesas topo de gama que era tipo 20 mil contos, e numa altura, 100 mil euros. E numa altura em que 5 ou 6 mil euros era um dinheirão, não estamos a falar tipo... Sim, mas espera aí, 5 ou 6 mil euros é um dinheirão. Mas pronto. Era diferente. Mas sei lá, tenho aqui, a minha filha toca violoncelo. Estava a ver aqui um post de um colega dela que foi para a faculdade agora e está a fazer um crowdfunding para comprar um arco para o violoncelo dele, que são 4 mil euros. O violoncelo da minha filha, que é alugado, vale 4 mil euros e ela é estudante. Portanto, o que é por exemplo, nos instrumentos de música clássica, os preços são ridículos. Mas pronto, há instrumentos com 200 anos que foram pertença de todos os grandes músicos e ainda aí estão, não morrem. Diz-me uma cena, e tens algum projeto com as tuas filhas? Ou pensas nisso? Impossível. Opa, quer dizer,
Curtias? A mais velha não Não, mas com o violoncelo. não faz música. É mega fanática de música, mas está a estudar japonês. Ok. E a mais nova toca violoncelo. Ela para já diz que só está interessada em música clássica. Mas pronto, sim, eu acho que ela mal possa, e tendo a facilidade de ter o pai que tem conhecimentos e conhece malta que faz publicidade e conhece produtores, eu acho que ela mal possa pode começar A tocar. a ganhar dinheiro em estúdio, a ir gravar cenas, meu, de publicidade, sei lá. O Fred faz muita publicidade e muitas vezes precisa de violoncelistas. Eu estou sempre a empurrar, estou sempre a meter buchas para ver E ela se ainda ela não vai. assume a cena, diz não vou. Não, ela agora que eu lhe falei em números, estás a ver, Claro. já está naquela, ok? Quando houver então uma cena, avisa-me. Mas pronto, mas ela ainda está felizmente bem focada na sua formação. Ainda quer ir estudar, pronto, está no 10º ano, 11º. Ou seja, está naquela tua fase de recolher informação ainda, Yeah. né? Que te deu bem da jeito, Sim. tu assumes e portanto ela está nessa fase, não é? Yeah. Boa. Mas ela está mais avançada. É, Tá, em termos de acho que conhecimento musical. Sim. Sobretudo Sim, com a idade porque- que tem, não é? Sim, não, e sabes porquê? Porque hoje em dia o ensino da música em Portugal está bué à frente de quando eu estudei. Yeah. A música clássica está muito à frente do que estava nos anos 90. Quando eu estudei música clássica no final dos anos 80 e início dos anos 90, não havia uma orquestra em Portugal, que era a Gulbenkian, Exato. na qual, sei lá, se calhar 70 ou 80% dos músicos eram estrangeiros. Hoje em dia há músicos portugueses em quase todas as orquestras do mundo, há orquestras só de portugueses e há várias em Portugal. E o ensino profissional de música deu um grande boost à música em Portugal. Hoje em dia há muito mais músicos com formação, com boa formação e com grande bagagem musical em todas as áreas, meu. Do jazz à pop. Por isso é que há bocado estava a dizer que hoje em dia, em relação aos putos que aparecem a tocar, mesmo completamente na minha praia, na minha área, eles tocam todos muito melhor do que eu. A única diferença é que eu já tenho muita experiência e que era uma cena que eu não percebia muito bem o que é que podia acrescentar, mas agora eu tenho noção de que acrescenta. Estás a ver que tenho uma visão bué diferente da maior parte dos meus pares da música. O tal acumular de experiências trouxe-te isso, não é? Eu acho E que isso isso é impagável. Yeah. E eles vão demorar o tempo deles a atingir essa maturidade, não é? Claro, isso Exatamente. acho que é. Eu acho que isso provável. funciona na Exatamente. música tal e qual como na luta, no desporto no Yeah. geral, que é, Completamente. tu vês atletas, eu hoje em dia, posso dizer que apesar de estar com 30, ainda me sinto na melhor forma, acho que continuo em crescendo em termos de forma física e não a decair. Por isso não posso falar por experiência própria, mas tenho muitas pessoas ao meu lado que treinam comigo que já estão mais velhos e que dizem, não, eu sinto que já não me aguento à mesma pedalada, não tenho a mesma força física, mas como são tão experientes e sabem tão bem o que fazer no momento certo, isso dá-lhes vantagem sobre os putos que estão a vir agora, que até fazem um bocadinho melhor tecnicamente e estão cheios da garra, mas que não sabem ainda qual é o momento certo para fazer as coisas. Claro. E acredito que na música seja igual, porque eu acho que é engraçado, a luta e a música são muito, muito parecidos em... Porque a música, tu para tocares um instrumento é como fazer um desporto. Tens que praticar, repetir. Tens que ser super metódico, obstinado. E eu acho que no desporto é a mesma coisa, não é? A única diferença é que na música se nota menos a idade ou a perda das valências físicas não é tão importante, e por isso um músico se calhar consegue fazer sempre a sua música quase até ao fim, não é? Porque não há muitos instrumentos que precisas de uma forma física, de uma incrível. forma física tão grande Claro. que a idade mude muito. É. Se bem que muda, não é? Mas claro que um gajo com 70 anos não precisa de estar 8 horas a estudar todos os dias. Claro. Mas nem precisa mesmo. Porque já E tens também experiência, não se for consegue. música, Claro. é aquilo que estás a dizer, a experiência faz toda a diferença. É tal e Yeah. qual como eu quando comecei, ou melhor, até talvez
aos meus 20 e poucos anos, eu passava o dia a ver combates. O meu dia era chegar a casa e ver combates. E hoje em dia eu não tenho paciência para ver combates. Se houver um combate super importante, eu sento-me e vejo porque gosto, mas já nem tenho, não vou estar a estudar combates. Já não tenho a mesma Tu cena. continuas a ouvir música? Tipo cenas novas? Mas eu acho que isso é diferente. Música Opa! Música faz parte da vida dele, até da parte de lazer. Eu deixei de... Uma coisa é se eu for ver um combate ao vivo e se eu sou capaz de ir ver por lazer, não é? Às vezes nem me interessa quem é que está a lutar, bora, vamos ver uns combates e eu estou-me a divertir a ver aquilo, que é a mesma coisa se calhar que ele faz enquanto está a ouvir música. Agora, eu estar em casa quando posso estar a fazer coisas por lazer e deixar de as fazer para ir aí ver combates, isso para mim já é trabalho. Por isso, ouvir música acho que é um pouco diferente. Eu gosto e também, como trabalho com... Epá, na música, lá está, já tenho 47 anos, bué da vezes sou mais velho e trabalho com muita malta nova e eu tento aproveitar isso para estar sempre fresh, estar sempre a ouvir as cenas novas. Ainda ontem passei a noite só a ir buscar cenas de músicos recentes, mas que eu curto, mas que não conhecia ainda muito bem, e para me inspirar. Porque eu gosto de estar sempre a procurar cenas novas e acho que é assim também que se mantém o interesse nas pessoas que não me queres seguem. Ficar no passado, é em busca da evolução. Por exemplo, a minha primeira banda, Culip Noise, a maior parte da malta que é fã dessa banda é malta da minha idade. E há bué da gente que não curte muito depois as cenas que eu fiz mais recentemente. Ou mesmo no School, a maior parte das pessoas, o seu álbum preferido é o segundo. Eu gosto muito mais do terceiro e do quarto, porque acho que evoluímos imenso, crescemos e não tenho aquela ligação sentimental que se calhar o público, as pessoas de 40 e tal anos, têm com o primeiro ou com o segundo álbum, que foi naquela fase da sua vida. E associam assim. E eu não tenho essas ligações tão emotivas. Sim, porque tu ouves certa música, e isso acontece-me com algumas músicas muito antigas que eu ouvia, que eu vejo os defeitos, não é? Tu vês os defeitos, mas eu por exemplo, ao ouvir música, eu não ouço a música e lembro-me mesmo aí, naquela altura que a gente ouvia esta música, traz essas recordações, e acho que é maior para o público, é isso que acontece. O público vai pelo lado emocional, eu ouço uma música, estou a pensar nela, mesmo que também esteja a apreciar ou a curtir, mas... Estou a desconstruir, estou a pensar quais são os instrumentos que estão ali, como é que ele fez aquilo. Tu ouves música como eu vejo combates, exatamente. Eu mesmo que não esteja a ver combates para me divertir, mas estou a ver, este gajo está a fazer isto mal. Olha, se ele fizesse aquilo, fazia melhor. Aqui devia fazer assim ao assado. Queres ou não, estás tão dentro da área. É fazer música que és mais feliz, mano? É a cena que te dá mais prazer? Até agora tem sido, mas sei lá, amanhã de manhã vou para uma horta comunitária ali em Lisboa, vou lá pela primeira vez, porque eu curto bem estar a mexer na terra e curtia ter uma horta e fazer os meus cultivos. Curto bem, ontem levei uma tareia ali na praia de Carcavelos, mas curto meter-me dentro d'água e adoro o mar. Eu acho que conseguia ser feliz com poucas cenas. Sim, e até sem música. Sem música, quer dizer, sem estar a ser um profissional da música. Conseguirias arranjar... Seres como público da música e não da parte de quem faz música. Se bem que hoje em dia isso era impossível. Já não consegues pensar nisso assim. Eu vou sempre analisar e ser músico. Mas posso estar algum tempo sem fazer música, acho eu. Sentes-te feliz com outras coisas, é isso. Isso é importante. Tens o trabalho. Gosto de ler, gosto de tu também saber histórias. Ligado à casa do intendente, não estavas? Sim. Ainda estás? Casa Independente. Casa Independente, exatamente. Tenho... Que é ali ao pé do intendente, no Martim Muniz. É mesmo no Largo do Intendente. Largo do Intendente, exatamente. Foi um projeto muito fixe. Tenho uma banda que está ainda... ligada, os Fogo, que é uma banda de Funaná, foi uma criação da casa que convidaram-me para eu fazer montar essa banda. E pronto, e continuo ligado, mas a casa agora também está fechada, não é? E como é que foi? Fechou em janeiro. De alguma forma mergulhares a fundo
música africana. Ou seja, back to the roots, não é? Sim. Opa, também foi uma coisa que sempre esteve na minha carreira. Porque eu, a seguir ao primeiro concerto dos Culipnóis, portanto vou regressar outra vez para o ano de 1995, até foi em 94, que foi um concerto organizado pelo Alcides, do Beleza. No espaço onde veio a ser o Beleza, que ainda nem era o Beleza, o antigo. Foi quando ele teve acesso àquele espaço, que era da Casa Pia, o que é, ele organizou lá uma festa em que os Culipnóis foram tocar. E havia mais bandas, como os Cossum de Lola, não tenho a certeza se os da Weasel, e estava o Johnny a passar som, com o Carlos Martins a tocar sax, e o General D estava lá. E ele estava a montar a sua primeira banda. No final do concerto veio-me convidar para a banda dele. Ou seja, eu logo, a seguir ao meu primeiro concerto da minha primeira banda, fui tocar com o General D, que ainda estava a preparar o primeiro álbum que tem o Black Magic Woman e não sei quem. Pena de Chão, Carapinha na Céu. E eu, 2 semanas depois, estava a ensaiar com ele, e a banda eram tudo músicos cabo-verdianos e angolanos. Eu nunca tinha tocado com músicos africanos antes. Mas a partir daí comecei a tocar com essa malta, comecei a conhecer mais músicos africanos, entretanto convidei o percussionista, que é o Galeano, que era um cota percussionista angolano muito bom, Galeano Neto. Convidei para os Culipnóis. Desde aí sempre tive uma ligação com músicos africanos e participações com malta da música africana. E por isso a cena do Funaná foi uma decisão até também minha, não é? Nós estávamos naquela, ok, vamos fazer uma banda de baile, de festa, para tocar aqui, mas assim uma cena mais retro, o que é que tem a ver também com a música, com a cidade de Lisboa? Pá, e lembrámos-nos de fazer a cena de Funaná. Na altura ainda não estava, acho que ainda nem existia as t-shirts do Dino. Do Dino, não é? Mas um gajo também tem tido essa sorte de acabar por ser precursor de algumas coisas ao longo da vida, tipo malta com quem eu vou trabalhar, depois bem da malta também chamou. Isso acontece muitas vezes. Eu acho que isso é fixe. Mostra que eu procuro sempre não ser o óbvio, mas às vezes tomo decisões inteligentes porque depois há mais malta que vai atrás. Como por exemplo os 2 primeiros singles de Fogo Fogo, nós chamámos para fazer a capa o Francisco Vidal, um grande pintor e muito fixe angolano. E ele já tinha feito muitas coisas, não é? Por causa disso que eu estou a dizer. Mas pronto, eu acho que agora de repente está a boia da malta a fazer cenas com eles, com ele. E pronto, e a obra dele está a ser mais divulgada, que acho que é fixe. E ele também é incrível, ele fez aqueles desenhos do Bruno Candé, e tem feito muita coisa. Agora fez o cenário todo daquele espetáculo online, foi lá, acho eu, do Dino, em que o Samuel também participou. Sim. Do público, não era uma Era cena do público, exato, era do público. Pronto, e eu procuro ir ter com malta que faça sentido, mas que não esteja ainda muito disposta. Por exemplo, hoje em dia estou numa de apoiar artistas negros e mulheres, que de facto são os artistas, são as pessoas que têm mais entraves à liberdade de criação. E pode parecer um bocado, sei lá, panfletário ou whatever, mas eu acho que é de facto importante apoiar pessoal que não é normalmente apoiado e que tem valor. Claro que sim. Em termos proporcionais, proporcionais têm tanto valor como os outros que são apoiados. Só que não têm a oportunidade de Só que há o racismo estrutural e machismo estrutural também, obviamente. Tem-se vindo a diluir, né? Por acaso ainda ontem vi estás a falar da parte do machismo, e eu sinto isso perto de mim, porque a Maria, que é a minha mulher, é lutadora profissional também, e estando até num nível mais elevado em termos profissionais do que a maior parte dos homens, recebe 3 vezes menos. Isso não faz sentido. Não faz sentido nenhum. É assim,
Ainda É ontem- difícil para elas lutar contra isso. Eu acho que isso é muito mais responsabilidade nossa. Pá, porque é muito mais fácil quem está do lado Forte. Exato. do que é beneficiado tentar cortar com a cena do que quem está do outro lado que está a ser já prejudicado. Isso já é uma coisa. Claro, Isso é o mesmo como a cena do racismo. claro. É muito mais fácil e é um problema. Para mim, o racismo é um problema de quem é racista, não é um problema de quem é alvo de ser racismo, do racismo. Obviamente. Ou seja, quem tem que se tratar são os brancos que são racistas, não é? Claro que acho que outros brancos a tentarem fazer isso e defenderem e serem contra o racismo é muito mais importante do que serem os negros a estar a hastear essa bandeira, Claro. não é? Com certeza. E no caso do feminismo é a mesma coisa. Sem Sim, dúvida Temos que alguma. claro. grow some balls. Pá, e sobretudo assumir que existe, não é? Tipo, tranquilo, Claro. pá, existe. É uma cena que existe há bué de anos, que Eu é já estava- estrutural e que vai demorar algum tempo a eliminar, mas cabe-nos a nós. Epá, nem que seja, costumo dizer isto, nem que seja a educar os nossos filhos para perspectivas diferentes, não é? Porque se todos nós educarmos os nossos filhos para perspectivas diferentes, o mundo vai, com certeza, tornar-se um sítio Yeah. diferente. Pá, por mim, ter duas filhas tenho que confessar, contribuiu muito para ter esta noção e ter esta consciência de que as mulheres são assediadas na daily basis. Yeah. Tipo, eu não tinha noção disso. Mas Eu não sabia. Pá, qualquer mulher que eu pergunto que se já foi assediada diz que sim. Qualquer. Uhum. Incluindo, se calhar, as minhas filhas, que já são adolescentes e Yeah. quase maiores. Yeah. Pá, isto é super grave para mim, mano. A malta acha. Os homens, pá, são fedidos. Mas E um gajo é não. músico, vive no meio, a maior parte do tempo está em meios super masculinos, não é? E sabemos perfeitamente como é que são Yeah. os ambientes, as mentalidades, as piadas e eu desde há uns anos para cá tento não pactuar com cenas, mas acho que temos que abrir os olhos uns aos outros cada E há vez uma mais. cena muito gira que é, eu acho que muitas das vezes o pessoal até nem sente verdadeiramente essas cenas. Claro, Mas manda cá para fora, tipo naquela de, vou entrar parecer no um grupo, grande- Faz estar no parte, é grupo. tipo, dizem, isto não Yeah. tem mal, é tipo, Yeah. habituaste que é normal. O que ainda é mais triste, que é tipo, tu nem sequer estás seguro com aquilo que és, então inventas aí uma persona ridícula que Yeah. comete atrocidades, que é tipo... Eu acho que é a cena de- Os conceitos já são um bocado. Só a cena de masculino e feminino. Mano. Meu, o que é masculino? ou- meu? Eu ou- tenho uma pila, iris ou iris. ou pe- Agora ou- tenho que agir assim ao assado. Meu. Ou preto não e preciso de branco ser- e amarelo e não sei o Claro. quê, ou whatever, não faz sentido. Cada A um cena é que uma pessoa. querem pôr as pessoas dentro de caixinhas para definir Yeah. a malta. Em vez de cada um é como é, deixa estar. Eu digo sempre, a partir do momento que as tuas escolhas e as tuas decisões e a tua maneira de viver não influencia a minha de forma negativa, tu estás Claro. no direito de fazer o que tu quiseres. Epá, Eu acho deixem que estar. devíamos- E às Desde vezes que a não malta. prejudiques ninguém. Que ninguém se Exatamente. sinta mal fisicamente Epá, ou isso- que seja isso- prejudicado. Eu Isso tenho até uma puxa para proposta, alguns, pá. isso até puxa, desculpa só, isto até Acaba. puxa para alguns assuntos ligados com a política, porque tenho alguns amigos meus que são assim um bocadinho mais extremistas em algumas merdas e eu sou completamente contra isso e fodo-lhes a cabeça, a verdade é mesmo essa. Digo que é só estupidez aquilo que eles dizem, principalmente no que toca à parte da homossexualidade, e eu tenho bastantes pessoas perto de mim que são homossexuais. E eu explico, o que é que nós temos a ver haver com um isso? casamento homossexual, Que o que, é prejudica. o que é que te prejudica a ti? O que é que é que isso vai prejudicar a vida daquelas pessoas, porque tu não deixas que essas pessoas sejam felizes ou possam viver casadas como querem viver e a ti não te vai prejudicar nada. Então deixa essas pessoas viverem a vida assim. E outro assunto que dá pano para mangas, e isso é tão farto de me discutir nisso, é sobre a adoção sobre de um casal homossexual. E eu digo, epá, então tiveste um casal, e até é engraçado, quem me fez ver isto pela primeira vez na vida foi o meu avô. Eu tinha pá, aí 15 anos e ele estava a falar, o meu avô viveu nos Estados Unidos muito tempo e teve esta conversa comigo e disse, ó Diogo, pensa assim, então se um casal heterossexual, que é um gajo e uma gaja, tiveram um filho, foram capazes de abandonar o puto, Como ou acontece tantas vezes. estão-se a cagar, deixaram um puto no lixo ou o que for, e o puto é encontrado, tens duas opções para esse miúdo. Ou vai passar a vida inteira até aos 18 anos a saltar de casa de orfanato ou casa de acolhimento de um lado para o outro sem ter uma família, ou tens duas mulheres ou dois homens que querem
cuidar do rapaz, dar-lhe uma família e dar-lhe amor e carinho para que ele possa crescer e ser aquilo que ele quiser. E tu vais tirar essa oportunidade à criança? Que direito é que tu tens de poder escolher a vida do outro quando também tem a ver um bocado com a cultura e com a religião católica, a forma como essa religião criou aqui umas barreiras e umas cenas do que é certo e do que é errado. Como eles interpretam a Bíblia também. Completamente. Quer dizer, eu nunca li a Bíblia porque não fui educado religiosamente. Eu também não. Os meus pais não eram. Mas pronto, acho que é um livro super importante e interessante, segundo dizem. Estou a tentar ler, mas de qualquer das formas a interpretação que a Igreja Católica faz desse livro é lixada. E a própria Igreja já mudou bué de vezes ao longo da história e há muitos conceitos limitadores e castradores que serviram para eles criarem a sua riqueza que não tem nada a ver com a realidade e com o que nós, como pessoas, devíamos... o que é que cada um tem a ver com a vida sexual dos outros? E sentimental. Exatamente. E o que é que pode prejudicar? O que é que me pode prejudicar? Estar ali dois gajos que estão apaixonados um pelo outro. E até que, se eu tiver ali um casal hétero a curtir, não te está tudo na boa. Se forem dois gajos ali aos melos, está tudo... Está uma rebaldaria do Está tudo... o que é isso? Não devia ser assim, não é? Mas é uma questão cultural. Fomos desde sempre, fosse pelos pais, fosse pelos educadores da escola, fosse pelos vizinhos, fosse pelos senhores do café. Também já está... Sim, está. Acredito que esteja a mudar. Mas melhor. Ao mesmo tempo, forças contrárias tornam-se mais radicais. Porque há mudança e eles não gostam, não é? Então... Isso, mas não gostam porque qual é o mal que lhes faz? A questão é que não é a malta que quer controlar a vida dos outros. Momentos como este que a gente está a viver agora... Porque não controlam as próprias. Mas não tem nada a ver com isso. Acho que momentos como este que a gente está a viver agora ajudam a que haja alguns extremismos graves a ganharem alguma força no meio disto tudo. Eu não sou nada de extremos, e politicamente não sou nem muito à esquerda, nem muito à direita, nem nada. Tenho a minha maneira de ver as coisas, mas sinto é que momentos extremos como este que estamos a viver aqui, e com as regras que estamos a viver, dá força tanto a um lado como ao outro a dizerem baboseiras, e essas baboseiras a serem aceitas como sendo o melhor por algumas pessoas. E ganham força com isso, e isso é, acho, muito perigoso. Se bem que eu não acho que sejam iguais os dois lados. Eu não acho que não são iguais o extremismo de esquerda não estou a ver impedir meter-se na vida de ninguém. São conceitos diferentes, mas nem sei muito bem o que é. Acho que são ambos muito perigosos, e com as viagens que eu tenho feito. Segundo o que nos dizem historicamente, o extremismo de esquerda foi vivido na China, não é? Com o Mao. Mas isso não é o mesmo. Mas isso não é o mesmo que estarem-te a dizer que podes ou não podes fazer. O que é que podes ou não podes fazer? Não, claro que não. A questão é que as limitações... Que é o que, in a daily basis, no dia a dia, na terra a terra, o extremismo de direita faz ou quer fazer. Dizer que tu não podes fazer. Mas essas pessoas que apoiam pensam assim, acham que a irmã não pode ter namorados, estás a ver? Acham que a irmã não pode ter uma namorada, ser gay. Acham... não tem nada a ver com a irmã. É muito mais perigoso. Irmã. É muito mais perigoso a parte à direita do que à esquerda. Não vejo ninguém de esquerda a dizer, tu não podes usar gravata. Sei lá. E mesmo se fosse isso, ok, eu estou aqui a tentar arranjar um exemplo igual, estás a ver, para pôr as coisas não há, porque são conceitos muito diferentes. Extrema esquerda é igual que extrema direita. Não, acho que são ambos perigosos. Sim, na minha opinião, acho que são ambos perigosos porque a verdade é simples, tu ainda vais o ser humano... Tu ainda te vais assumir como um verdadeiro anarquista. É capaz. Eu cada vez... Não, mas eu acho que... Mas os anarquistas tiveram na fundação do Partido Comunista Português. A partir do momento que... A minha bisavó andou a bombardear aí cenas. Os anarquistas eram os radicais dos comunistas. Mas eu não sou anarquista. Acho que o ser humano precisa ter algumas regras. E os republicanos também. E acho que a partir do momento que o ser humano é algo corrupto
e não podemos fugir isso. Não estou a dizer que todos são, mas o ser humano foge para a corrupção. Poder. A extrema-esquerda acaba por ser muito falível devido a saberes que pode haver corrupção nessa parte. Agora, sem dúvida, e concordo totalmente com o que estás a dizer, que a extrema-direita quer tirar direitos às pessoas e dizer-lhes assim, tu para viveres bem tens que viver desta maneira. E isso acaba por ser visualmente muito mais perigoso. Eu até acho muito giro é que havia é o contrassenso que há um bocado na extrema-direita, a meu ver, que é a extrema-direita ganha força criticando a corrupção, os poderes instalados, as elites e etc. E depois vai buscar o seu apoio económico para, para implementar as suas políticas às elites, aos corruptos e etc. Através do corporativismo. A corrupção fosse um exclusivo de algum lado. Não é um exclusivo da raça humana. É um exclusivo do poder, quem quer poder. E é por isso que eu sou anarquista, porque eu acredito mesmo que um mundo mais justo é um mundo sem estrutura. Mas era um bocado por aquilo que tu estavas a dizer há bocado, que é tu tentas não ser especialista. Nós, enquanto seres humanos, não somos especialistas. E a estrutura... Multitasking foi o que nos fez... E a estrutura empurra-nos para a especialização. Estás a ver? A estrutura impõe-nos determinados tipos de vida. A estrutura... Obviamente que depois vêm coisas agregadas a isso que eu consigo notar que são coisas positivas. Um Sistema Nacional de Saúde, apoio, tipo, escolaridade para todos. Há coisas ótimas, não é? Estradas. Agora, custa-me... tenho notado e visto na história que normalmente há períodos revolucionários, não é? Muito grandes. Tu és um filho de uma dessas alturas, não é? Dessa geração, tal como eu também, mas os meus pais ainda um bocadinho mais novos. E quando há essas revoluções, há revoluções culturais grandes, há um crescimento muito grande em termos de ganhos de direitos, de liberdades, de garantias, free love, etc, etc. E depois a estrutura que foi mandada abaixo, devagarinho começa a adquirir as coisas. Ou seja, tu hoje em dia, eu olho para a estrutura social e vejo que a política tem pouco impacto, infelizmente, no funcionamento estrutural da sociedade. E quando tem impacto é para fazer com que essa estrutura por trás lucre de alguma forma com isso, ou através de ganho de controle e poder, ou através do ganho de dinheiro. Eu concordo com isso. Um exemplo. Concordo, e também sou contra a forma como a nossa sociedade funciona agora. Sou totalmente a favor da democracia, mas sou contra o capitalismo. É porque nós vivemos uma sociedade completamente... Eu sou pelo comunismo dentro da democracia. Acho que é possível. O próprio Partido Comunista Português sempre funcionou, sempre desde o 25 de Abril para cá. De forma nunca os vi fazerem propostas antidemocratas ou assumidamente antidemocratas. Estão aí, participam nas eleições, fazem a sua atividade política normal. Bué de câmaras foram lideradas por eles, umas com mais sucesso, outras com menos, mas não são... Ser comunista não é obrigatoriamente ser antidemocrático. Claro, é isto que eu não, quero dizer. Obviamente isso não. Claro que não. Daí eu não acho que haja um perigo nas ideias comunistas e acho que é possível adaptar a base principal dessas ideias da luta de classes, do apoio aos mais oprimidos, à nossa sociedade. E acho que já beneficiar, por exemplo, o Sistema Nacional de Saúde provou com esta cena toda, com este drama todo, que é a sua utilidade, meu. Se nós fôssemos como os ingleses ou americanos, a guita que a malta tinha gasto e as pessoas, se calhar, que tinham morrido por não terem dinheiro para ir para o hospital, tinha sido muito maior, não é? Claro. E eu acho que, apoiar os mais frágeis, acho que é uma proposta
de futuro, de um ser humano futurista, moderno. Para mim, o ideal era tipo, termos um Estado que conseguia suportar a vida que toda a gente, que cada um escolhesse, estás a ver? Se tu queres ir para a praia todos os dias, está-se bem, meu. E não te se há tecnologia que já permita isso, fixe. Se queres trabalhar, trabalha. E de certa forma não te preocupava a centralização desse poder numa estrutura como o Estado? Ou seja, tendo em conta que o ser humano depende da estrutura que esse Estado é porque tivesse. É isso que eu digo, que é aquilo que eu vejo é isso, é a revolução acontece, imaginemos que um determinado Estado, ou o Estado neste momento passava a ser o Partido Comunista a gerir as coisas, ganhava as eleições, não é? Portanto o Partido Comunista a viver em democracia, mas aquilo que eu acho é que a estrutura por trás daquilo que faz o Estado funcionar, as suas principais ferramentas, acaba por ser sempre detido por meia dúzia de gajos que são quem efetivamente toma as decisões importantes. E que não se candidatam. Pois depende depois da forma como for aplicada a cena na prática. De determinada forma, sei lá, como é que... quem é que controla o tecido de produção? Quem é que controla a distribuição do que é produzido? Quem é que controla... Quem é que controla isso agora? Agora? As grandes empresas. É a Jerónimo Martins. Achas que a Jerónimo Martins vai-te defender melhor? Não. O meu problema está só aqui, que é a Jerónimo Martins. A Jerónimo Martins é perfeito. Eu acho que o Estado vai controlar melhor do que uma Jerónimo Martins. Vai tentar defender um bocadinho que até paga impostos na Holanda. Vai tentar defender os meus interesses de uma forma mais... visíveis, espero eu, do que uma Jerónimo Martins, sem sombra de dúvidas, não é? Porque um é privado, vai defender os seus interesses, o Estado tem que defender os interesses de todos. Agora a pergunta aqui é, claro. Depois, mas isso algumas pessoas vão ter que decidir de que forma é que os dinheiros do Estado são ou não aplicados. Quem são essas pessoas? Por exemplo, se eu for apanhado ali na rua a prevaricar e for preso e tiver que ir a um julgamento, há lá um gajo que vai decidir o meu futuro. Um juiz. Sim. Quem é esse gajo? É a mesma pergunta que tu estás a fazer. Exatamente. Pode ser aquele gajo que apareceu ontem a ameaçar, a desafiar para um combate de MMA. E isso é que é grave. Mas ele é um juiz já neste momento. Mas é isso que eu digo, não pode haver uma estrutura... Mas nós já vivemos nesse mundo. Com um bacana destes a decidir a vida de pessoas. Não pode, mano. Agora é outra discussão, é o que ele está a dizer. Agora é fiscalizar isso, meu. Tem que ser uma... Depois acontece nessa área como em tantas outras que tu vês que se calhar o método de escolha de quem chega a algum patamar de poder, seja ele qual for, seja um juiz, seja um polícia... Eu pensava que para ser juiz havia um limite, um mínimo de idade, por exemplo, e acho que não há. Eu acho que devia haver... Pensava que tinhas que ser um gajo com mais de 50 anos, por exemplo. Porque eu já percebi que de facto a idade dá visão, dá-te experiência, dá-te ponderação. Um juiz acho tem que ter para determinados cargos dentro de... Ou seja, para seres juiz do Tribunal Supremo tens que ter uma idade X. Mas falando da parte que tu estavas há bocado a falar, por exemplo, grandes empresas versus Estado, e aí tem mais a ver, eu percebo que... Até porque é mais fácil responsabilizares o Estado depois, mas se tiver tudo lá centralizado. O que acontece, tu tens de pensar, e eu já estive em alguns países em que isso acontece, e que as pessoas que lá viviam falaram abertamente de situações dessas, que, por exemplo, tu, se quiseres abrir uma empresa num país comunista e a tua empresa começar a ganhar algum tens poder... ao Estado. Tens que mudar ao Estado. Muitos deles, às vezes, têm os negócios fechados e lá está, porque o conceito do comunismo em si é uma coisa que é, vamos dizer, bonita de se ver. Mas depois na prática... Devido ao ser humano. Eu também acho que nunca tivemos acesso a uma sociedade comunista na prática. Esta é a realidade. Não em Portugal. Não, mas estou a dizer noutros países. Tens Cuba. O problema é que eu estive em Cuba as sociedades comunistas que se criam são bloqueadas. Não, isso é diferente. Ou seja, isso leva-os para radicalizações. E Cuba, que é nesse sentido que eu estou a dizer que nunca tivemos uma sociedade... Não, mas verdadeiramente livre. Bloco de Leste, não é? Mas que claramente correu mal. Claro, mas lá está. A questão é
a questão depois acaba por ser isso. Eu nem quis dar o exemplo de Cuba, e Cuba foi uma das viagens que eu fiz de férias, não fui competitivo, tive de 16 dias em Cuba, mal às costas, nunca sabia onde é que ia dormir amanhã, andei de Cuba de um lado ao outro, só não fui mesmo ao sul, fiz a viagem de mal às costas, é espetacular, a cultura do país é incrível, as pessoas são incríveis, adorei, foi das viagens que mais me marcou, e não quis dar o exemplo de Cuba, porque Cuba foi um país que foi tão limitado ao acesso ao exterior que podes dizer que o regime não funcionou, não porque o regime não ia funcionar, mas pelas limitações que puseram ao regime. Até podia não funcionar agora, não lhe deram foi hipótese. Exatamente, pronto, mas é isso. Por isso tu não podes usar Cuba como um exemplo. Daí eu não ter falado em Cuba, mas tens outros... Diz. Tens alguns exemplos. Na Europa tens exemplos dos países mais nórdicos, a Suécia tem regimes mais... Só que é isso que eu ia dizer, na Europa também não... Na realidade, tu mesmo que tenhas o Partido Comunista no teu governo, vai ter que responder a algo maior, que é a União Europeia, e acaba por não ser mesmo um real comunismo a funcionar. Mas eu acho que na União Europeia nunca houve nenhum governo comunista. Não, comunista nunca houve. Eu acho que os mais à esquerda talvez sejam, que não é a União Europeia, eu acho que estão dentro lá em cima. Que é a Suécia e... Mas aí também são socialistas e pessoal. Mas seja como for, eu acho que devido ao ser humano ter a mentalidade que tem, o comunismo acaba por não funcionar. Olha, a corrupção é óbvio que vai acontecer de ambas as maneiras. Que há nos dois lados. Claro acho que há um exemplo próximo de sucesso, que é o Lula, que é o Brasil. O Lula foi libertado agora, depois de anos de difamação, e está provado que foi um complô feito por políticos, opositores e por juristas, juízes. Ou seja, por uma estrutura. Ele foi condenado à prisão, foi chamado de corrupto. Claro que houve corrupção no PT, não estou a negar isso, mas o Lula não foi responsável por isso. Será? E o Brasil... Mas é que um gajo nunca sabe o que é verdade. Um gajo nunca sabe, até estamos do outro lado do oceano, não é? Claro. Mas, para já, como está neste momento a novela... Sim, está muito pior. Ele foi alvo de um complô, que foi o que ele sempre disse. Mas o que eu estou a dizer é, o Brasil, com eles, nos anos em que ele teve na presidência, baixou o nível de pobreza a uma grande escala. Os números da fome, os números da falta de casas diminuem como nunca, num país que é um paradoxo, não é? É um país mais rico e mais produtivo da América do Sul e ao mesmo tempo tem porque aí eu tenho de que concordar com o que estavas a dizer, porque o capitalismo, independentemente de tudo, sem eu ter uma opinião muito formada no que toca a este assunto, o capitalismo foi um jogo que ao início se calhar até deu igual oportunidade, mas a partir do momento que se formaram algumas elites e certas pessoas ganharam muito poder, não querem nunca não deram igual oportunidade, mas era mais justo há 30 anos atrás de fazer complôs para deitar políticos. Pronto, é isso que acontece depois, porque essa elite não está disposta a perder um centavo do poder que tem, e a partir do momento que quem está cá em baixo, sejam as pessoas mais pobres neste caso, para ganharem algum poder, o dinheiro tem que sair de algum lado para ir para outro, e eles não querem ver esse poder a desaparecer para dar poder a quem eles não querem. Por isso, sim, nesse aspecto, o capitalismo, sem dúvida que talvez... Não sei, agora, não consigo ver uma solução melhor para uma coisa que está mal, mas se calhar arriscar para irmos para uma coisa diferente fazia mais sentido, não é? Sei lá, meu. É lixado esta conversa. Eu não sei, isto podíamos ficar aqui o resto do dia. Até porque há uma coisa que é muita gira, que é, independentemente de nós estarmos de acordo com este capitalismo selvagem, etc., e acharmos que vai ter consequências bué graves, a cena real e verdadeira é que as cenas estão melhor hoje do que quando eu nasci e tu nasceste, para a globalidade das pessoas. Mas quando nós nascemos tínhamos estado 27 anos numa ditadura. Eu nem estou a falar em termos de país. Isolados, etc. Eu estou a falar até em termos mundo. Provavelmente globais, estás a ver? Ou seja, o acesso... Depende das zonas, é?
Claro, isso Se também. fores ao Irão em 1973, Claro, Por acaso eu estava-me a melhor lembrar do que disso, agora. estava-me a lembrar disso. 2021. Mas aí o motivo é outro, não é? Guerras e conflitos Mas armados. também quer dizer, o que é que gerou? fundamentalismo. A religião, sem fundamentalismo, dúvida. se bem que eu acho que aí é um bocado. Mas as decisões são capitalistas e o motivo é capital e depois mete-se a religião ao barulho. É um uma bocado. maneira sempre foi uma maneira de ter A poder religião é uma coisa e de tramada. controlar as populações. Que é outra das coisas, que é tipo, pá, nós já não chegámos a uma altura que tipo, que se calhar olharmos para as religiões, tipo assim, pá, isto é um bocado arcaico. Estás a ver estas... Epá, já Pelo menos chega. ter estados religiosos. É pá, ok, é Epá, isso. É eu tipo, acho epá, que o Estado é o que for. Se tu quiseres ser católico és, se quiseres ser muçulmano és Agora, muçulmano. teres Já a por isso religião- é obrigatório Agora, teres de uma teres a religião a Já, pôr a fazer as leis do teu país é que é errado. E tu, isso São vais aos cenas países do Médio arcaicas, Oriente, eu já estive em alguns países do Médio Oriente e até posso dizer, Mas as monarquias também são assim. sim, Yeah. exato. Eu até posso dizer que dos países onde eu mais gostei de estar, e já fui 3 vezes, se não me engano, lá foi aos Emirados Árabes Unidos. Mas e é um És homem. não, mas aí é que te As enganas. mulheres Não, aí é que te enganas. A minha brancas. treinadora, a Dina, Foi tratada foi sempre comigo, sempre impecável. Se fores tanto a Abu Dhabi como a Dubai, há regras estúpidas e nem sequer meto isso em causa. Posso falar de algumas delas aqui. Por exemplo, se tu fores um homem casado, podes ir à praia com a tua mulher, mas como homem solteiro, tu tens uma praia só para homens e tens uma praia onde vão as mulheres solteiras e as famílias. Isso é Pronto, bué há da mal, aqui, porque impede pronto, a cena, há aqui, não é? há- Como é que um há- gajo- pronto, há coisas completamente Sinais de não fogo. fazem sentido nenhum à nossa visão, mas no geral, por exemplo, no Dubai já é um bocadinho diferente, porque aquilo, conforme o Emirado em que tu estás, acaba por ser um bocadinho diferente. Estive em Oman. Foi Nunca fui a Oman. um- É mesmo ao lado. é. Não pertenço aos Emirados Árabes Unidos, porque Tem devido outro ali rei, a algumas tem lá um coisas. rei, Yeah, É fixe? mas milionário. podia ter entrado. yeah, Eles tentaram. Eles queriam. Mas é muçulmano, assim. Yeah. essa O que cena. acontece depois é Mulher. isto, é que apesar de nos Emirados Árabes Unidos é um país que apesar de tu veres algumas coisas estúpidas, estúpidas do meu ponto de vista, eu não quero estar a faltar ao respeito a ninguém dizer esta merda, mas tu a utilizares o mínimo de bom senso consegues viver ali na boa, sendo homem, sendo mulher. E é verdade isto que eu estou a dizer, enquanto mulher, porque eu estive lá com mulher, sempre que fui lá, fui com a minha treinadora, que não somos casados, nada disso, Mas é a era minha um casal. treinadora, e não somos um casal nem nada disso, e estávamos no mesmo hotel, os mesmos direitos, Mesmo, exatamente tudo igual, tudo igual. A única coisa que eles te pedem é, ok, quando vais a alguns monumentos religiosos, Cobrir os ombros. cobrir, mas e- isso tanto os homens como as mulheres. Se eu tiver t-shirt de manga cava, Também mas te não pôr pedem. uma t-shirt, se eu olha. tiver de calções não posso ir, tenho de pôr umas calças, não é por seres homem nem mulher. É tipo ir ao casino. Exatamente, É. pronto, tens algumas regras que, Ou por certas exemplo, discotecas. Yeah. o meu tio trabalhou no Dubai anos e anos e ele diz, pá, as mulheres lá são obrigadas, as muçulmanas são obrigadas a usar a burca quando são casadas com gajo mais radical. um gajo, exatamente, Mais mas bonito. imagina, depois tens cenas de gajas com uma burca que tem uma racha na perna até aqui acima. E que elas vão andar e tu vais a ver a Tu pornografia. vias isso na Turquia. Pronto. Mas isso depois também depende deles serem mais fundamentalistas Exatamente. ou menos. de Agora, serem mais, se eu concordo que a religião possa escrever as leis de como um país se rege ou não, acho muito mal. O problema é que mesmo não o fazendo, às vezes implicitamente acaba por ter uma fazer. importância bué E da cá grande, tens, não é? Isso ainda cá se reflete, exatamente, e viu-se yeah, agora no que na toca à parte de- pandemia, porque, por Claro. exemplo, eu não sendo religioso, é Eu também não. óbvio, parece-me que é óbvio para qualquer pessoa que a arte, a cultura, a música, o whatever, tem um papel espiritual nas pessoas. Claro que tem. Se eu não sou religioso, para mim, a minha igreja, pá, é ouvir música, meu. Ou é ir ver um espetáculo de teatro. Tem a mesma função. Daí que eu, por exemplo, quando eles fecharam os teatros e mantiveram as igrejas abertas, É eu tenho demonstrativo. criticado. claro. Pá, porque tem a mesma função. Até porque Espiritual. o impacto que vai ter em termos de números de Covid é exatamente o mesmo. Porque tu ires a uma igreja ver um padre a falar ou ires a um concerto, É a o mesma risco coisa. que tens em termos de saúde pública é exatamente É o o mesmo. mesmo. Ou não é Deus vai estar a proteger, mesmo que haja um Deus, não vai estar a proteger as pessoas. Do Não, Covid, aqui não ninguém percebo. vai apanhar Covid. Vá. É uma igreja Pronto. free Covid. E até porque, e a parte que tu estás a dizer da música e da arte ter influência espiritual é tão simples quanto se tu fores à igreja, eles tocam música. Yeah. Porque isso tem influência espiritual Ok. em cima das Olha, pessoas. olha a Iurde.
Eles tocam música. Eu nem quero ir por aí. Música já. e outras cenas. Pá, mas pronto. Isto Olha, é... para terminar, nós, ao menos no acho que me diz respeito, nós temos feito uma pergunta aqui ao pessoal. Já está tarde para ti e tudo. Que fazemos a toda a gente, que é qual é o teu maior medo, mano? O maior medo? O teu maior medo. Estragamos já aqui a conversa. É pergunta Não, difícil. não é assim muito fácil. E é engraçado, porque os últimos convidados têm dito todos o mesmo medo. Ou praticamente todos o mesmo medo. Maior medo. Vai pensando. Pá, sei lá, acho que são um bocado medricas. Não sei se é... Não, mas tipo, o principal medo, aquela cena mesmo que era tipo... dor física, morrer a sofrer bué. Estás a ver? Ok. Morrer a sofrer bué. Com bué dor. Yeah. É o teu maior medo. Tens mais medo da dor do que de outra Do que coisa da morte. qualquer. Quase. Yeah. Ou seja, o teu maior Claro, não medo me é a importava dor. de morrer a dormir, aí está-se bem. Yeah. Mas não Nem tens medo da sabia. morte em si? Não. Não tenho medo da morte porque não me pode prejudicar. Meu. É uma cena que não me pode prejudicar. Agora, demorar 10 minutos já é bué, meu. Demorar 10 minutos a morrer não quero, meu. E há pessoal que demora bem mais. Sempre vejo essas cenas e fico aterrorizado. Imagina Já um não gajo- tenho mais medos assim, sei lá, de falhar ou dicas dessas. Não, sou um bocado. Estou a já entrar naquele Morrer com mode que se foda style, tipo Quincy Jones no Yeah. documentário dele. Que politicamente incorreto, dizer que o Michael Jackson era pedófilo. E era? Pois, está bem, mas o Quincy Jones dizer isso numa entrevista. Sim, num mas já não documentário. tens medo Eu mesmo já me estou a cagar Ah, para mano, tudo. é Digas mais verdade. jeito. És a tua pessoa e se quem gostar gosta, quem não gosta não gosta. Não queres é sofrer. Isso é dor Ok. física. Eu também acho que sou uma pessoa mais ou menos fácil. Fácil de Não arranjo assim muito facilmente. Como é que grandes achas que foi tipo o tempo confrontos. máximo que uma pessoa demorou a morrer? Tipo, estou-me a ir. E tipo, Não, 36 tens- anos não, depois fogo, ainda há estou sítios- mesmo há quase a ir. Tens pessoas que estão pá. para morrer há 10 anos e merdas assim. Que Estás a para ganhar- gozar. Claro, aqueles cancros que querem terminais. o pacto, estão aqui a Eutanásia. lutar bué pela Foda. eutanásia, meu, coitado. Foda-se. E Olha, gajos isso é que outra foram coisa torturados. Não, e isso que é no outra final coisa, mano. acabaste por morrer, Yeah, isso é outra até sem cena. querer, os gajos não te queriam que tu sobrevivesses e tu E não afinal, olha, aguentaste, morreu. estiveste ali, sei lá, meu, 3 dias ou 4 Yeah. ou mais. Houve mortes. Olha, isso também deve ser Um uma gajo a ler cena- livros de isso- história ver olha, cada cena. Isso também deve ser uma cena marada, mano. Para um medo. Tipo, seres torturado, mano. É, deve um- ser A maior assim, parte da yeah, malta mano. nem pensa Ser no escravizado, Imagina, isso e posto aconteceu. no barco. Yeah. Agora, outra coisa, há uns Yeah. anos atrás houve Daqueles. até um caso desses na Coreia do Norte, de um turista qualquer que, se não me engano, era americano, que tirou um cartaz de um hotel. Toma. Acho Foi que, preso deram, e torturado. acho que lhe deram tanta porrada que o gajo entrou em morte cerebral e disseram que não tinham torturado o rapaz. Pá, e se forem procurar na internet aparece isso, pá, um gajo nem consegue imaginar o que é. Foi Eu Vai tenho uma imensa- morte dessas, Eu meu. tenho imensa curiosidade em ir para destinos extremos, tipo, gostava de visitar a Coreia do Norte, apesar de eu saber que não vais ver a Coreia do Norte como ela é na Podemos realidade, ir à Síria, se mas quiseres, gostava, dar uma volta. mas gostava de ir lá. Só que sabes que os Cabo riscos Delgado. os riscos que corres são um bocadinho elevados. E pensares, foda-se, o que é? Vais de férias mesmo para um destino desse e de repente dás por ti, estás a ser torturado, a levar porrada numa cela, nem sabes o que é que está a acontecer. Mas sabes que esse gajo foi Bem, o isso único... aconteceu cá com o CEF agora também. Esse gajo foi o único gajo que morreu de Covid na Coreia do Norte. Foi esse gajo. Não, ainda não havia Covid na altura, ainda não havia Covid. E pronto, Olha, acho que acabamos pessoal, assim. vamos fechar isto. João, foi um prazer ter-te Opa, cá. foi também um prazer enorme. para Uma mim. cena que nós dizemos isto a praticamente todos os convidados, nós vamos convidar mais vezes o pessoal que veio cá para voltar. Ok. E, portanto, vamos estar atentos, vamos passar a seguir-te nas redes sociais, o Fighter e o Careca, Claro. e sempre que houver algo para vires cá falar, pá, queremos mesmo que venhas, meu. Está bem, E claro. que partilhes Obrigado. contigo, aliás, connosco um bocadinho daquilo que tu és, mano. Fixe. Obrigado, curti mano. mesmo Bom bem, falar e, Bom, muito bom. ter esta oportunidade. Muito fixe. Obrigado. Obrigado. Chegar a mais Obrigado. malta. Um abraço. feito. E o Fighter e o Careca fica por aqui. Vamos regressar com mais um episódio. Um abraço a todos.